Por que você faz o bem para as outras pessoas? Será se você tem servido a Jesus da melhor forma possível? Eu me chamo Tiago e eu estou aqui para falar com você que é marcado por Jesus. A história que eu vou te contar hoje é de um menino de apenas 17 anos. Esse garoto teve alguns sonhos onde os seus irmãos e os seus pais, de certa forma, estavam se ajoelhando diante dele. Com certeza, os seus irmãos não gostaram nada disso. E então, lá na frente, eles acabaram vendendo ele como escravo. É isso mesmo. Essa pessoa que nós estamos falando é José. José foi vendido como escravo para o Egito e logo depois foi vendido para um rapaz chamado Potifar. Lá ele trabalhava muito e todas as coisas acabavam acontecendo de uma forma bem interessante. Eles começaram a prosperar bastante. Ele acabou sendo muito bem visto por Potifar. Logo lá na frente, a esposa de Potifar quis se deitar com José. José negou. E então, a esposa de Potifar acabou mentindo, falando que José quis ir à cama à força com ela. E então, José acabou sendo preso. Ele acabou conhecendo algumas pessoas lá, ele acabou sendo muito bem visto e estava trabalhando também ali. E logo depois que duas pessoas que estavam com ele foram liberadas, na verdade, muito tempo depois, o rei ele acabou tendo um sonho. E esse sonho revelou algo espetacular. Só que ninguém sabia decifrar o que estava acontecendo naquele sonho. E então lembraram de José. José revelou o sonho que tinha como objetivo o fato de Deus querer falar com aquele rei que haveriam 7 anos de muita fartura e 7 anos de muita fome. José acabou então trabalhando ali para que tudo isso acontecesse da melhor forma possível. E lá na frente, o reino, ele acabou não sofrendo com a fome, com 7 anos de fome que havia naquele local. O interessante dessa história é que em todos os momentos, José, ele esteve trabalhando. Ele esteve fazendo o seu melhor. E Deus, ele esteve ajudando bastante José e todas as coisas foram prosperando. Depois de alguns encontros entre José e seus irmãos, José ele acabou se revelando a eles, falando: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês jogaram no poço e que venderam. Eles ficaram espantados, começaram até a pedir desculpas para eles. Mas José, de forma muito sábia, acabou falando aquilo que está em Gênesis 45, 5 e 7. Lá está escrito o seguinte: agora, não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve 2 anos de fome no mundo e ainda haverá mais 5 anos em que ninguém vai preparar a terra nem colher. Deus me enviou na frente de vocês a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. Então ele, de forma sábia, acabou falando: nada disso aconteceu porque vocês primeiro planejaram, mas porque o próprio Deus planejou que tudo isso acontecesse. A afirmação que eu quero te fazer é a seguinte: José acabou fazendo todas as coisas em nome do próprio Deus. Quando o rei chegou nele e falou: você revela sonhos? Aí ele chegou a falar: olha, eu vou revelar só se Deus ele me entregar, porque as revelações não vêm de mim, vêm de Deus. Então ele colocava todas as suas ações perante Deus. Ele fazia o bem para as pessoas porque ele era servo de Deus. Ele trabalhava muito bem porque ele queria fazer o seu melhor, não para os homens, mas para Deus. E a gente lembra de um versículo que está lá em Colossenses 3:23. O que vocês fizerem, façam de todo o coração como se estivessem servindo o Senhor e não as pessoas. Sabe qual é o problema?
nós queremos servir as pessoas. Nós queremos ter o intuito de agradar as pessoas que estão à nossa volta. Nós, como cristãos, como jovens, a gente tem muitas pessoas à nossa volta, os nossos amigos de escola, faculdade, trabalho, e às vezes a nossa motivação é fazer aquilo que agrada a ele. Eu quero te convidar hoje a fazer o contrário, a agradar a Deus. Deus é a figura importante em toda a história e a nossa motivação deve ser agradar a Ele. Nós servimos ao nosso próximo e até amamos o nosso inimigo com esse intuito de adorar a Deus. Então, quando a Bíblia fala para nós amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos, antes disso, Jesus ele falou o quê? Para amar a Deus acima de todas as coisas. Então, todas as coisas devem ser feitas porque temos a motivação de agradar a Deus. Mas, Tiago, tem muitas pessoas que acabam fazendo mal para mim. O que eu devo fazer com elas? Eu devo fazer aquilo que Jesus quer que eu faça. Aquilo que Jesus faria nessa situação. Jesus faria o bem para essa pessoa. A nossa motivação deve ser cada vez mais parecidos com Jesus. E tudo o que a gente for fazer deve ser com esse fim, de agradar a Deus. Você que está aí, aproveita e dá um clique aí no botão de gostei, comente pra gente algumas coisas que você quer ouvir e também transmita essa palavra para quem precisa entender cada vez mais de Deus, porque essa é a atitude de quem é marcado por Jesus.